Sabe aquela velha frase que fala assim, que a gente precisa se perder para poder se encontrar? Pois ela faz sentido, sabe por quê? E aí, minhas amigas? Voltei aqui pro canal. É engraçado falar isso, voltei, não vou mais falar assim. É porque parece um ciclo, mas não é, gente. É que é tanta coisa para administrar, né? Enfim, são processos necessários, muitas vezes, com certeza, muito necessários, que precisam acontecer na nossa vida, né? E cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo. E eu passei pelos meus, ainda tô passando, vou passar muito. Então, enfim, é isso, né? Mas tô aqui, né, pra gravar, para ser eu verdadeiramente. Quando eu vim com esse intuito aqui, que foi começo do ano, aconteceu tudo aquilo, né? Que quem tá comigo, quem me conhece sabe, quem não, volta lá nos vídeos de testemunho, são 3 vídeos, né? Eu vou deixar aqui também na descrição para vocês verem, que contam meu testemunho, né? Enfim, tudo foi necessário que acontecesse na minha vida, mas enfim, isso fica para uma outra hora. Hoje eu quero falar algo específico para vocês, que é essa frase. Às vezes a gente precisa se perder para poder se encontrar. Ela faz sentido e não também. Mas se você for analisar as várias situações da vida, você vai observar que é necessário muitas vezes que Deus permita que passemos pelo vale da sombra da morte, que passemos por muita dificuldade, que passemos por crises de identidade, por, enfim, muitas coisas, por barreiras mesmo, para que a gente abra os olhos para enxergar quem a gente verdadeiramente é, para enxergar realmente qual é o nosso caminho. Tive que dar uma pausa para pegar o microfone, né? Porque eu, como uma ótima criadora de conteúdo, esqueci, gente. Mas é que eu desacostumei, assim, realmente já faz tempo que eu não paro para criar mesmo, igual eu tô voltando agora. Enfim, esse processo de se perder para se encontrar é algo que começou comigo desde o ano passado. E foi exatamente... Na verdade, antes de eu tomar alguma decisão, eu já tinha minhas crises de identidade, minhas crises, né, com todas as feridas que a gente traz das nossas raízes, da infância, né, da adolescência, dos processos da vida. Então, antes de eu tomar uma decisão na minha vida sobre buscar a Deus verdadeiramente, eu já tinha as minhas crises, eu já tinha minhas barreiras, meus bloqueios, muitas coisas que eu não conseguia sair, sabe, de um looping, não sei, é como se a gente realmente estivesse preso, sabe, presa assim, em situações. Quando eu tomei a decisão, eu sempre fui cristã, eu sou cristã desde sempre, meus pais, graças a Deus, eles me levavam para a igreja, eles me apresentaram Jesus, então eu sempre tive Jesus como meu Senhor e Salvador, porém eu nunca busquei conhecê-lo verdadeiramente, sabe? Tem uma diferença bem grande, gente. Tem uma diferença bem grande nisso. Nesse processo que eu fui buscar mais a Deus, né? Um testemunho bem legal que eu tenho para trazer também, que dá um outro vídeo. Mas resumindo, do ano passado, não foi ano passado, tá? Que isso aconteceu, mas do ano passado foi quando eu realmente tive o pé no chão de falar assim, não quero mais nada na minha vida, se não for a vontade de Deus. É isso que eu quero pra minha vida, eu quero um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. E foi quando eu comecei a buscar, e aí foi quando as coisas começaram a acontecer mais intensamente na minha vida. Então, foi do ano passado para quando eu comecei realmente a buscar a Deus mais intensamente, começou a acontecer tanta coisa. E eram, e são processos necessários, processos onde a gente precisa passar muitas vezes pelo vale, pra gente entender muita coisa, pra gente ser curada de muita coisa, pra gente passar por curas emocionais, para que nossos olhos sejam abertos, sabe? Para coisas que a gente antes não entendia, que a gente antes não enxergava. E essas coisas, com o tempo, com os processos, com as coisas que são necessárias que aconteçam na nossa vida, elas vão formando a pessoa que Deus
nos fez para ser, entende? Então, assim, às vezes a gente tá passando por tanta coisa, da gente cristã que fala assim, meu Deus, mas porque eu sou cristã, eu tô sempre na igreja, eu tô com Deus ali, e tantas pessoas aí fora, né, não estão na presença como eu e não passam as coisas que eu passo, mas essa é a questão. A gente não enxerga o que está por trás disso. Então, quando a gente começa a mudar a nossa visão, como a gente enxerga as situações da nossa vida, tudo muda, porque você sabe que ali tem alguma experiência que você precisa passar, tem algo que você precisa ser curada, tem algo que você precisa aprender, eu não sei, mas sempre tem alguma coisa que vai te encaminhar para ser aquela pessoa que você nasceu para ser verdadeiramente, sabe? Então, é um processo sempre muito doloroso, sim, mas com certeza, como por exemplo, o meu processo que eu tive no começo desse ano, com as minhas crises de pânico, com as minhas crises de ansiedade, onde envolveu, sim, resultado de muitas coisas que eu passei na vida, muitas coisas que eu carreguei, principalmente com esse meu jeito que é mais de guardar as coisas, sabe? E mais, né, a questão espiritual que teve, muito, inclusive, é só vocês assistirem o testemunho que ali eu conto em detalhes cada coisinha que eu passei. Então, hoje eu olho e eu falo, meu Deus, quero passar de novo? Não quero, mas eu tenho certeza absoluta que eu nem estaria aqui falando isso, eu não teria a mente que eu tenho agora se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estaria indo cada vez mais profundamente em Deus se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Então, assim, foi necessário demais, isso mudou a rota da minha vida, sabe? Então, muitas vezes você tá aí passando por uma dificuldade, por um processo tão difícil, eu não sei o que é. Cada um tem a sua história, como eu disse, mas começa a olhar com outro olhar, um olhar de alguma coisa boa vai sair daqui, eu tenho certeza. E peça a Deus entendimento, peça a Deus para te mostrar, para te guiar nesse processo, e com certeza, pode ter certeza absoluta que ele tá aí, ele passa com a gente, sabe? Ele tá querendo colocar a gente no colo, porque ele sente a nossa dor, mas é aquilo, né? Tem coisas que não tem jeito, é necessário que a gente passe. Bom, hoje é isso, né? Só para eu dar aí digamos que esse vídeo seja no meu novo ciclo aqui na internet, meu novo ciclo na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, em toda a minha vida, não só aqui, como lá no Instagram, inclusive vou deixar aqui para vocês irem lá seguir também, quem é daqui. E, enfim, é isso, gente. Eu desejo para vocês muitas bênçãos, que vocês realmente enxerguem, abrem os olhos para aquilo que Deus quer que vocês enxerguem, para se tornar a pessoas que Deus quer que vocês se tornem. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.